Se você é da área de tecnologia, então este podcast é para você. Vamos falar sobre tendências, transformação digital e inovação em um bate-papo com profissionais de peso. Tudo isso sem abrir mão de uma pitada de bom humor com Décio Garcês, que tem mais de 30 anos à frente de projetos de tecnologia, informação e comunicação. Vamos começar? Então, Chama o TI. Bem-vindos a mais um episódio de Chama o TI, esse podcast onde juntos navegamos pelos caminhos da inovação, da TI orientada ao negócio. Hoje nós temos um convidado especial, Joel Júnior, executivo, empresário, empreendedor, que em determinado momento da vida começou a orientar tecnologia para a vida. Acabei de ouvir uma frase dele, é muito interessante. Tecnologia sem propósito é vazia. Joel, bem-vindo. Ô, bicho, beleza? Prazer. Eu sei que quebra o protocolo, né? Cumprimentar, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês no Chama o TI. Vamos lá conversar, falar um pouquinho sobre vida, sobre empreendimentos, sobre dificuldades e sobre alegrias, né? Porque a gente acho que a gente é movido por tudo isso na vida, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Com certeza. Joel, conforme a gente tratou aqui na abertura, esse é um programa dedicado para profissionais da área de TI, para empreendedores na área de TI, empresários na área de TI, e a gente tem um público geral também muito interessante, né? Sempre nessa pegada de TI como centro da inovação. Tá? João, conta um pouquinho da sua história de empreendedor, empresário, a essa nova jornada da sua vida, tecnologia para a vida. Legal. A tecnologia de informação, né, a TI, é uma coisa... A gente está... barba branca já, né? Então tô mais antigão aí, né? Mas eu tenho uma vantagem muito grande de ter começado a minha carreira e no meio dessa minha carreira está essa transição entre o analógico e o digital em vários pontos da nossa vida, né? Os carros eram horríveis, né, cara? Agora estão muito melhores. Então, tudo, né? Não tinha os celulares. Eu vou falar que uma determinada época eu trabalhei na fábrica de celulares. A primeira fábrica de celulares do Brasil, eu trabalhei aqui na Ericsson, em São José dos Campos. São José dos Campos. Então, eu tive o prazer de trabalhar na coisa, na época, era mais avançado em termos de tecnologia aqui no Brasil. E a minha carreira é uma carreira que você gosta dos causos, né, Décio? Então eu vou falar um causo para eu determinar. Eu falo pra caramba, hein, Décio? Não se preocupe, a gente te corta. Você corta, isso, corta. Eu me formei muito cedo, com 21 anos eu era engenheiro. E eu fui para banco, fui trainee Eletrônico, elétrico? Eu sou mecânico. Né? E eu fui para banco, fui trainee do Itaú. E era muito difícil passar por um processo de trainee do Itaú. E eu fiquei um ano, depois de um ano, eu pedi para sair, sabe? Porque não era... A arrogância do jovem, sabe assim? Que é maravilhosa também. Eu gosto de trabalhar com os jovens porque os jovens, cara, eles são imortais, sabe? O cara não o Pedro tá aqui atrás das câmeras aqui. Você acha que ele pensa em aposentadoria, bro? Não. Você acha que ele vai daqui para Caraguá, ele pensa nos riscos que tem? Não, brother, ele pega e vai, mano, sabe? Então, essa imortalidade do jovem, esse dinamismo, o não medo do jovem me atrai.
Mas também você faz cagada pra caramba, né? Cagada não pode falar, né? Você corta. Faz bastante coisas erradas. Ajustes técnicos. E depois eu pedi para sair do banco. Eu trabalhei em algumas coisinhas, fui professor. E me chamaram para vender carro. Onde que eu quero chegar, tá bom? E eu tinha 22 anos, assim. E você estava vendendo carro no começo, para quem não sabe, existia uma ficha enorme que o cara estava financiando o carro. Então era o meu primeiro carro que eu estava vendendo, então estava preenchendo direitinho. E era um senhor de uns 60 anos, assim. Daí ele falou assim, ele se incomodou de eu fazer tanta pergunta. E ele falou assim, menino, saiba que eu sou nascido e criado aqui nessa cidade e nunca mudei daqui e trabalho há 35 anos na GM. Então, eu sou capaz de financiar esse carro, né? Ele estava enaltecendo isso, de ter trabalhado e nascido e criado na cidade e trabalhado 35 anos na empresa. Na minha cabeça, eu falei assim, é tudo que eu não quero, sabe? Na minha cabeça, eu estava preenchendo assim, olhando para ele, legal, é tudo que eu não quero. Resumindo minha vida, cara, eu fiz muita coisa diferente e morei em tanta casa que nem me lembro mais, sabe assim? É uma coisa legal. Então, eu trabalhei então eu fui professor, trabalhei na área financeira, trabalhei na área de petróleo e gás, trabalhei na aviação, em telecomunicações, em infraestrutura, meio ambiente. Eu queria, quando eu chegava nos 90, sabe assim, o cara vinha me chamar num podcast, eu falava assim, trabalhei nisso em 1825. Né? Eu vivi tudo isso. Sabe? Então, o resumo da minha carreira é uma carreira que tem bastante mudanças. E eu gostei sempre de mudanças, de tentar algo novo e tentar algumas coisas novas, né? Sempre isso aí me caracterizou minha carreira. E eu estava falando com a outra que está atrás das câmeras aqui, a Mari, eu estava falando com ela que eu sou aluno 7, eu nunca fui 10, né? Na minha turma tem um cara excepcional. Ele foi a melhor turma da engenharia dos anos até aquele ano, foi a melhor nota, média de nota da engenharia. O Roberto Pereira Ramos, cara, abraço. Metade do meu diploma tem que dar para ele, assim, porque o cara era fera pra caramba. E além de ser fera, era gente boa. Que é difícil, né? O caso, às vezes os caras é CDF pra caramba e fica na dele. Não, esse cara é muito gente boa. Se eu sei 70% daquele problema ou daquela área, eu já me dou por satisfeito, sabe? Eu consigo conversar com você consigo conversar com ela sobre, e a gente desenvolve conversa. Então a minha característica principal, eu acho, é network. Então é uma dos pilares que os mais jovens têm que desenvolver totalmente, sabe? O network porque sim, sabe? Não com a vontade de tirar alguma coisa da pessoa, sabe? Falando assim, cara, eu quero conhecer realmente o outro, sabe? Então, você perguntou da minha carreira, eu tive uma carreira bastante diferente por ter trabalhado e atuado em bastante coisa diferente, sabe? Experiências múltiplas, né? E culminou de eu fazer alguma coisa hoje, né? Então, em um determinado momento, eu perdi um filhinho por câncer. Isso há 11 anos. E eu resolvi dar alguma coisa para a sociedade ou para o mundo que fizesse a relevância total da minha estadia aqui, nesse planeta aqui.
Foi aí que surgiu a ideia da tua startup, da LookTech? Não foi. Ainda não? Não, quando eu fiquei uns 5 anos mais ou menos eu chamo período luto, sabe? Assim, eu queria ajudar, então eu queria ajudar, mas eu não queria ajudar com dinheiro. Dinheiro, na área de criança com câncer, se você doar R$1 milhão, o cara vai usar R$1 milhão. Se doar 10 milhões de reais, ele vai usar, porque é muito dinheiro e é muita necessidade, beleza? Que é o que acontece com o GRAAC, né? Com o GAC, qualquer outra instituição, se você, quanto mais doa, sempre é um buraco sem fundo, né? Então eu fiquei num período que eu estava querendo ajudar, mas não sabia. Um determinado dia eu acordei de manhã e rabisquei o que eu tinha pensado. E eu rabisquei num papel de pão, assim, e fui lá falar com o médico que tinha cuidado do meu filho. Então, 5 anos depois, mais ou menos, que meu filho tinha falecido. E eu fui lá falar com o Dr. Marcelo. Eu sempre honro o Marcelo, porque é um cara fenomenal. Eu disse que não ia chorar, né? Ou eu sou uma merda mesmo. Mas a gente pode se dar o luxo disso aí, né? E daí o Marcelo, ele ouviu a minha ideia e falou assim: nossa, Joel, se for possível isso aí que você está falando, você vai salvar muitas vidas. Daí ferrou com a minha vida, né? Porque daí eu tinha uma ideia, uma solução, que é o que a gente vai falar daqui a pouco sobre, e que tinha a possibilidade, a alegria de salvar muitas crianças, salvar muitas vidas. E você vai ver ao longo do que a gente vai falar que não é só criança, é crianças e adultos. E não é só câncer, é câncer, adulto, outras possibilidades de doenças, sabe? Principalmente em transformar crianças com câncer em adultos, né? Exato, Essa cara. é a pegada. O Joel comentou que 2% do índice global de crianças com câncer, né? Como é que é esse índice? Não, isso é o seguinte. Do total de câncer no mundo, só 2% é câncer infantil. Câncer infantil. E faz todo esse estrago, né? Porque você... Então, vamos lá. 2% do total de câncer no mundo é câncer infantil. Então, pouca gente faz tecnologia para criança com câncer. Porque o cara olha esse valor de 2%, é muito pouco para você gerar um negócio, para você determinar um negócio. E na época, eu sabia disso, que era pouco, mas não era o que me motivava. O que me motivava não era o negócio, era a tecnologia para salvar. Entende? Uhum. E a gente... Só que quando você está empreendendo, é diferente. O cara, se é focado muito em TI, o cara sabe daquela situação. Mas quando você está... O TI faz parte de um global, que é um negócio. E esse negócio tem que parar de pé. Então, ele tem que parar de pé tecnologicamente. Então, a tecnologia é possível? Você tem uma ideia. A tecnologia é possível com o que você tem hoje? É um problema que exige demanda, é um problema que as pessoas querem essa solução, então é outro negócio. E é possível financeiramente ser equilibrado? Então, tem esse pilar assim, de 3 que faz você pensar no negócio. Então, não é só a tecnologia, não é só a demanda, mas tem que ter a parte financeira equilibrada. E a gente conseguiu... de formas diferentes, né? Ter a possibilidade da recorrência disso. Então, o que a gente fez foi por alguns motivos, sabe, Décio? Não foi brilhante assim. Falou assim, o Joel é brilhante. Não, eu tinha um problema que era esse monitoramento das crianças com câncer, que a gente vai falar um pouquinho. Mas tinha uma situação que me fez pensar em volta de tudo. Eu não queria que o pai e a mãe pagassem pela solução. Isso era um motivo
principal. Falou assim, ó, então, porque quando eu falo assim, ó, eu vou dar um resumo de 10 segundos sobre a solução. O pai e a mãe, ele tem que medir a temperatura da criança a cada 3 horas, porque senão pode morrer de alguma coisa, tá? Se ela tiver uma febre, por exemplo. E a gente criou um dispositivo que a gente gruda na axila da criança e manda os sinais vitais dessa criança para os pais, para os médicos e para um dashboard, né, no hospital que mostra a localização dessa criança e também os sinais vitais dessa criança. Então, resumindo, é isso aí que a gente fez. A gente pode dissecar isso melhor. É natural que todo mundo pense que o pai e a mãe paguem por isso. Fala assim, pô, o pai e a mãe vai pagar por isso e será melhor para o pai e a mãe. E na minha cabeça falou assim, cara, o pai e a mãe não pode ter essa preocupação a mais. Cara. Eu gosto dos números, né? 92% dessas crianças em tratamento de câncer são pobres, pô. Mas não é porque pobre tem câncer, é porque 92% da nossa população é pobre. Então, a gente mora numa bolha. A gente está em São José dos Campos, numa das melhores cidades do Brasil e do mundo em termos de tecnologia, em termos de qualidade de vida, mas a gente tem que saber que existem fronteiras aí, né? E 92% dessas crianças são pobres. Eu falei assim, cara, não pode ser um problema para o pai pagar isso aí. Então, com essas premissas, ó, o pai e a mãe não podem pagar. Tem que ser uma solução barata. Então eu fui estudar o em volta disso tudo. Olha só que legal. Quando você começa a estudar o seu negócio, em termos de onde que vai vir esse dinheiro, quem que vai pagar essa solução, começa a brilhantar, surgir coisas que você não sabia. Vou te dar um fôlego. A gente, é legal. Basicamente, nós estamos correndo de uma forma mais solta que de costume com o Joel. Ele está já colocando uma série de coisas que a gente iria ou vai comentar. Mas uma coisa importante para o pessoal... eu arrebentei com o seu cronograma, com o seu roteiro, né, brother? Desculpa. A gente não tem roteiro, a gente tem uma intenção. Mas, basicamente, esse mix que o Joel está falando, a gente poderia tacar alguns carimbos e nós não quisemos fazer isso, né? Então, nós temos a área de MedTech, a medicina tecnológica, a ressonância magnética, tem dispositivos que hoje medem diabetes e já injetam insulina. Nós temos também a tal de medicina 3.0, e esse é um dos precursores da medicina 3.0. Na nossa área, a gente tem a internet das coisas, o IoT. Então, ou intuitivamente, ou como diz um grande líder meu, né, mais por sorte do que por juízo, ele conseguiu colocar isso num liquidificador e trazer Sim. esse tripé, né, da intenção da tecnologia, e tem que parar de pé financeiramente. Exatamente. E nesse... E é uma das coisas que eu gostaria de falar, e eu não falo muito nos podcasts, porque é muito difícil para mim, que é o fundador da empresa e focado em salvar crianças com câncer, falar da parte financeira do negócio. Sim. Que dá a impressão que eu sou o cara focado na finança. Mas hoje eu tenho uma satisfação muito grande de falar que, olha só, estudando, né, Décio? O custo médio mensal de uma criança em tratamento de câncer no Brasil é R$30 mil. O custo médio mensal de uma criança em tratamento de câncer no Brasil é R$30 mil. A média de tratamento no Brasil são 13 meses. Olha só. Esses 2% do total de câncer no mundo, do total de câncer, são 8.500 novas crianças sendo diagnosticadas por ano, só no Brasil, só nas nossas fronteiras. Sabe o que isso significa? O custo de
crianças em tratamento de câncer no Brasil é coisa de 3 bilhões de reais por ano. É algo significante, né? Na minha cabeça, e como que eu iria solucionar isso aí, né? É um quebra-cabeça difícil. E a gente não faz... todo mundo entendeu, ou se não entendeu, me liga, pergunta. A gente auxilia o tratamento. A gente não é uma quimioterapia que a gente injeta na criança ou um remédio novo. Não. A gente só auxilia, através da tecnologia, o tratamento que os médicos estão dando. Porém, olha que louco. E essas são essas bênçãos que vão acontecendo ao longo de tudo que a gente está fazendo. Desses 30 mil reais por mês, né, de 45% a 60% desse custo são internações de UTI. A UTI é muito cara, né? Não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, em Singapura, na Austrália, na África do Sul, na Birmânia, na Suécia. Hotel 7 estrelas. É um hotel, né? É o quarto presidencial dentro do hospital, beleza? Todo mundo sabe disso aí. Então, de 45% a 60% desse custo são internações de UTI. Esses 30 mil reais são pagos pelo SUS, aqui no Brasil, e pelos planos de saúde. Então, eles são os caras que pagam efetivamente esses 30 mil reais por mês de cada criança com câncer. Olha que louco isso. Quando a gente avisa que o Joãozinho está lá em Taubaté ou está em uma cidade próxima e traz ele o mais rápido possível, assim que iniciou uma febre, quando você traz ele para o hospital, você tem a possibilidade de evitar que ele vá para a UTI, porque você trouxe muito cedo. Se demorar mais que 3 horas com febre, ele já vai para a UTI, é protocolo, já eu falo no perhaps, não tem talvez, ele já vai para a UTI. Já vai direto. Beleza? Se ele começou a febre faz 20 minutos, está aqui, ele tem a chance de, com antibióticos que são caros também, mas é muito mais barato que a UTI. Então, a gente tem a possibilidade de salvar muito dinheiro do sistema, sabe? Que ia para a UTI, então não precisa mais. Ele consegue, no quarto, ser cuidado e evita esse custo. Então, a gente conseguiu um equilíbrio muito legal. Para você ter uma ideia, que é outro corte, né? outro corte. Mariana, fica atenta. O custo de uma UTI equivale, se a gente conseguir salvar um dia de UTI, você equivale a 1 ano de monitoramento. É muito louco isso, né? Porque tem que ser barato. Para a gente atingir a população que a gente precisa, tem que ser barato. Então, um dia de UTI, salvou um dia de UTI, você pagou 1 ano de monitoramento. Se o cara salvar 2 dias de UTI, você já está tendo lucro do negócio. Sabe? Então, é uma para de pé muito grande, sabe? O custo de tudo que a gente fez em termos de monitoramento, nuvem, a gente vai chegar nesse ponto. É que eu falo pra caramba, né, Décio? Eu avisei você, né? Todo esse conglomerado da tecnologia tem que ser barato. E esse barato, ele chega a 1% desse total de 30 mil reais por mês. Então, é 1% para salvar 20%. Sabe? É coisa... então, toda a parte de medicina ou de administração da medicina está prestando atenção no que a gente está fazendo agora. Porque
por causa de um motivo. Eu não queria que o pai e a mãe pagassem. Então você tem que estudar pra caramba para que fala assim, alguém tem que pagar, né? Sim. Então, e quem tá pagando vai morrer de rir de pagar, porque ele vai, em pagando, ele vai diminuir os custos dele. Sabe? Então é divino, sabe? É no uma negócio. coisa lógica. É. Né? Ô, João, agora nós vamos falar. A gente já falou do desafio, como é que começou, como é que você foi motivado. Nós vamos falar um pouco do dispositivo, que eu achei a solução brilhante. Eu vou dar uma pequena introdução, né? Tá. Que com esse dispositivo, não só o médico que cuida dessa criança, os pais e até o hospital conseguem receber essas informações online e imediata. Sim. É isso, João? É isso Conta mesmo. pra gente aí qual o funcionamento. A criança em tratamento de câncer não é uma criança que está brincando toda hora no parque, está mergulhando na piscina. Ela é uma criança em tratamento de câncer. A gente tem que sempre pensar nisso, beleza? Essa primeira vez que eu trouxe... Esse aqui é com um adesivo, não sei se você consegue ver. Tá vendo? Esse aqui é o adesivo, a gente tira essa parte e gruda na região axilar da criança. Vou refrasear. Na região axilar do paciente. Porque hoje a gente está fazendo para criança, mas se é confortável para uma criança de 3 meses, é confortável para um adulto de 90, sabe? Então hoje a gente está pegando lembra que dos 2%? A gente está pegando todas as idades. Então é uma coisa legal. Então é grudado na axila do paciente e manda os sinais vitais para um aplicativo, né? Que é para os pais. Então o pai do Joãozinho ele recebe as informações referentes ao Joãozinho. Da onde ele estiver, você está trabalhando no escritório. Ótimo, isso aí vem pela nuvem. Ótimo. Então sempre essa criança está sendo cuidada por alguém. Ela está né? Uma cuidadora. Ou o responsável ou uma cuidadora. E se o pai tiver... Hoje é mais legal falar assim, se a mãe estiver trabalhando... Senão a gente... né? Se a mãe estiver trabalhando em Singapura e viajou para lá e deixou com o pai. E pai... É conhecido por não cuidar muito bem, né? Mas a gente só judia das crianças. Né? A gente deixa mais solto, né? E daí a mãe fica lá preocupada. Daí ela vê online como que tá os sinais vitais do menino. E uma coisa legal é que se tiver fora do range de temperatura normal, fala assim, até 37 graus e 8 décimos, ela não é febre. A partir de 37,9 é febre, dá um alarme para ela lá em Singapura, dá um alarme para o pai que está do lado da cama que não está vendo, e dá um alarme lá no hospital. Fala assim, olha só, o Joãozinho, que é cuidado aqui por vocês, né? Não é assim, né? Mas... dá um vermelho lá e fala assim, o Joãozinho tá com febre. Onde que ele tá? Ele tá na rua Independente, tem uma rua, Avenida Itália, em Taubaté, né? Ele tá ali, traz pra cá, sabe? E o traz pra cá é muito louco também, sabe? Essa criança, ela é em tratamento de câncer, mas ela tá controlada. Tá com uma febre, mas não é necessário que uma ambulância pegue ela. Olha que legal isso aí. No começo da febre... Porque você conseguiu... Antecipava. Então, a ambulância custa mais ou menos R$3.000 para ir pegar ela e trazer para cá. Ela pode pegar um Uber e de lá vir para cá, sabe? Se ela não tem... Ou pegar o carro dela mesmo e vir para o hospital. Isso salva muito dinheiro do sistema também, que eu nunca nem calculei, mas é outra possibilidade de ganhos aí do
do sistema, sabe? Então é mais ou menos isso. Então a gente avisa todo mundo e se tiver alguma coisa fora do padrão, é avisado, é alertado e todo mundo que está conectado com o Joãozinho vai estar sabendo isso aí. Muito bom. Bom, você conseguiu cobrir toda a minha curiosidade aqui de cabeça para baixo, mas foi isso. Agora, antes da gente partir para o próximo bloco, que serão o seu desafio e da sua equipe para implementar isso em massa, a gente tem uma sessão para quebrar o gelo que a gente chama a sessão perrengue. Legal. E eu queria que você concentrasse esse perrengue que você passou, essa situação, esse apuro, como é que você saiu, no que você chamou de alegria. Sim. Eu prefiro, né? O tema, ele é muito sensível para cada um de nós, como pessoas, né? O Leonardo Fernandes, um grande amigo meu, me ensinou a principal diferença entre saúde e medicina. O que é medicina e o que é saúde. Sim. E você tem que lidar com os dois, né? Quando você está falando em protocolos a serem adotados Sim. pelo sistema de saúde e pelos planos médicos, né? Isso é muito interessante para a construção, para a disseminação. Conta pra gente um perrengue aí, faz a gente dar um pouquinho de risada, Joel. Brother, eu tenho algumas situações legais na minha vida, né? Eu morei, no começo aqui eu falei que morei em tanta casa, né? E assim, eu morei 5 anos na Suécia, né? Durante a minha trajetória, morei na França, morei na Itália, eu morei numa ilha chamada Santa Lúcia, no Caribe. Então, morei no Caribe. Imagina, todo mundo acha que é maior legal. Uma droga morar no Caribe. Mas para uma semana é ótimo, né? Mas para morar, eu fiquei 1 ano lá morando lá. Mas uma coisa que me veio à cabeça é com relação ao próprio... a nossa própria trajetória aqui com o dispositivo. Tem a parte chata, né? Mas tem a parte legal. A gente resolveu no começo imprimir em 3D. Então tudo isso aqui é impresso em 3D. Então começa a ficar legal, etc. Mas você não tem o acabamento que eu gostaria. Assim, para fazer uma propaganda, sem querer fazer a propaganda, eu queria que fosse algo que a gente visse e falasse assim, cara, isso aí é Apple. Alguém do design da Apple que fez isso aí. E eu vou falar para vocês quem fez o design disso aí. Antes era uma caixinha. Quadradinha, né? E feita com muito carinho pelo Lucas lá de Londrina. O cara que fez toda a parte eletrônica e ajudou a pensar eletronicamente o que estava na minha cabeça é o Lucas Claudino, cara lá do Paraná, de Londrina. E ele fez a caixinha e ele avisou para mim umas 20 vezes. Falou assim, Joel, olha só, isso aqui não tem design nenhum, é funcional. E eu já estava achando maravilhoso. Eu falei assim, cara, a minha ideia está aqui, concretizada. E um dia eu estava nem é a história ainda, mas eu estava num hall de hotel, junto com o vice-presidente da Embraer. E essa é outra história, né, que a gente fala da Embraer, que você vai gostar também. Esse cara, a gente estava lá conversando e chegou um cara que conhecia o Johan, mas não me conhecia. E o Johan, que é o vice-presidente da Embraer na época, ele falou assim, ô Joel, fala do seu produto. E eu com a caixinha quadradinha, assim. E eu falei assim, a gente faz isso. E o Bruno,
que era... Hoje eu sei, era o diretor de design de interiores da Embraer lá em Fort Lauderdale. Eu mostrando a minha caixinha quadradinha com alegria. Ele falou assim, o que vocês estão precisando? Eu falei assim, cara, eu acho que... E eu não sabia do que ele fazia. E ele falou assim, o que vocês estão precisando? Eu falei assim, cara, eu acho que era melhor a gente tratar o design disso aqui. Ele falou assim, cara, você sabe o que eu faço? Eu sou o diretor da área de design de interiores da aeronave. Então, quando você vê aqueles detalhezinhos da aeronave, ele é o diretor disso. Ele falou assim, cara, eu vou movimentar minha turma toda para melhorar o design disso aí. E tá aí o resultado desse design. Para vocês terem uma ideia, a equipe do Bruno, a equipe de design da Embraer, de interiores da aeronave, eles, no ano passado, eles receberam 3 prêmios em Milão de design. Se a gente fosse pensar em pagar uma equipe dessa, seria altamente inviável. Eles fizeram com o maior carinho pra gente. Quando ele levou o projeto pros... Ele tem uma equipe lá de 22 pessoas. Os 22 falaram assim, eu quero participar disso aí, pô. Quem Então, não quer, né, João? Então, essa é uma coisa muito legal. E nem é o perrengue, né, Bruno? Você ia contar o perrengue, mas essa história, ela foi linda, né? Mas olha só, para fazer isso, então a gente sempre imprimiu em 3D. E 3D é legal na teoria, sabe? Mas você não tem a capacidade de produção, você não tem... O 3D é difícil, né? É a prototipação, né, João? E daí, para você imprimir um negócio desse com a qualidade que a gente quer e todos os detalhes que a gente quer, cada impressão demorava umas 8 horas. Daí eu falei assim, caramba, brother, isso aí não dá escala, isso aí me ferra. E daí... Um dos caras da minha equipe, que é o Hernan, que é da Scav Medical, cara fantástico, assim, serião, assim, sabe? Eu brinco com ele dá uma gargalhada, assim, cara, muito legal. E o Hernan, ele falou assim, cara, vamos tentar fazer um molde disso aí. Então esse aí é o perrengue, beleza, brother? O molde, isso aí era agora, isso aí, tá bom? Um pouquinho antes de abril, assim. E abril é Páscoa, beleza? Só para deixar esse parênteses aí. E ele falou assim, vai ter que ser um molde. E daí as primeiras cotações de molde foram, lá, 180 mil reais, 120. Eu falei assim, cara, 120 mil reais, cara. É impossível, mano. Isso aí é que nem fazer ovo de Páscoa, mano. E daí eu fui lá conhecer a empresa que fazia. Chegou um senhor ele tinha o dono lá da mecânica, Lumold. Então, olha só, eu estou honrando, né? A Lumold. Ele tinha passado o orçamento antes, eu fui lá conhecer e explicar o meu projeto para ele. O cara chorava assim, ó. E quando eu vi, é um bloco, para quem não sabe, o molde é um bloco de metal dessa grossura assim, que quando eu vi todo aquele processo, eu falo assim, ó, se o cara me der R$1 milhão e 5 anos para fazer, eu não vou conseguir fazer. Com todo o meu conhecimento de engenharia, eu não ia conseguir fazer, né? E eu vi a complexidade do negócio e achei barato os 120 mil reais. Só que ele chegou e falou assim, Joel, nós vamos fazer isso aí para você. Mas a gente vai fazer só
só custo de material, não vai ter zero de custo de engenharia, zero de custo do nosso pessoal. Enfim, ficou 10% do valor do negócio, né, pra gente, mais ou menos uns R$20.000. Então, é um perrengue porque eu, como engenheiro, não tinha o dimensionamento que era fazer um molde. É uma estupidez também minha, mas eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque a gente não sabe tudo, graças a Deus, sabe? E precisa de um monte de gente, precisa de cara atrás da câmera, precisa de gente de comunicação, precisa de TI. Então, é um resumo, né? Você queria perrengue, ferrou agora. Mas toda profissão é para o outro, né? A gente está aqui, eu gosto do Clóvis de Barros Filho, que ele fala assim, o filé mignon da vida. A vida que vale a pena ser vivida é a vida dedicada para o outro. E é fácil quando a gente fala do médico, né? Pô, o cara estuda a medicina toda não para se operar, é para operar o outro, para salvar a vida do outro, né? O professor, ele tá lá se dedicando ao máximo, nem ganha tanto quanto o médico e às vezes recebe até mala educação dos alunos, mas é para o outro se formar. Ele tá ali para o outro ganhar o canudo, sabe assim? Mas todas as profissões, todas, sem dúvida, é feita para o outro. Então, o engenheiro, ele não fica engenheirando só para a casa dele, né? É a casa do outro, para a casa não cair, para a casa ser melhor. O arquiteto tá trabalhando para que seja o mais agradável possível. Todas as profissões que a gente vê na face da Terra é para o outro. E todo mundo pode ter isso. Sabe assim, ó, em vez de falar assim, não, o que eu faço? Sabe aquela história do, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um muro aqui. Não, cara, eu estou construindo uma catedral. É isso. É isso que a gente está fazendo. Muito bom, Joel. Você quer historinhas, né, brother? Eu falo pra caceta, mano. Não tem problema. Corta lá, né, Mariana? Fala assim, nessa parte agora, Joel, você já respondeu alguns quesitos, né? No trabalho que você e sua equipe desenvolveram, vocês enfrentaram uma série de coisas que tem a ver com o nosso tema agora. Você envolveu cloud, você envolveu Wi-Fi, você envolveu aplicativos em celulares, né? Impressão 3D, tá? Tudo isso o entorno para construir uma facilidade, sim, né, com que a gente consiga aumentar, seja como os médicos chamam, né, de vida ou sobrevida dessas crianças, tá? Como é que você percebe, agora que você está no meio, você está envolvido com planos médicos, você está envolvido com laboratórios, está envolvido com indústria de tecnologia, como é que, nesse meio, você está percebendo como TI, tecnologia da informação, vai contribuir para essa nossa nova fase de medicina? Você falou uma coisa bem legal. A gente usa um pouco de tudo para que, quando a gente olha só isso aqui, a pessoa olha e fala, nossa, legal. Mas tem um pouco de tudo isso aí. Cloud system, aplicativos, front-end, back-end, tudo isso. Wi-Fi, IoT, BLE, tudo de tecnologia focada para, né? Isso aí é uma coisa que eu tinha parado pouco para pensar, né? Porque a gente está bastante em concursos. Você fala assim, ó, quais as tecnologias que você usou? Cara, eu usei tecnologia pra caramba. Caramba! Né? E
você gosta de história, né? Desce, mais uma aí. Quando a gente estava começando, eu tive uma sorte no começo. Eu gosto. Eu sei que a grande maioria das pessoas nem fala tanto bem do cara, mas eu gosto muito do Eike Batista, sabe? Eu acho o cara, porra, brilhante. Claro que teve algumas coisas ruins no caminho aí, mas, pô, o cara é brilhante. Eu me sentia, no início, um Eike Batista. Eu tinha um PowerPoint que eu estava convencendo os outros, né? E nesse negócio, uma televisão foi falar comigo. E na primeira semana que eu tinha aberto a tecnologia. Eu vou resumir aqui, mas nessa primeira semana foi uma reportagem de televisão. O vice-presidente da Embraer me viu lá. Por isso que a gente facilitou, né? Ele me viu lá no negócio e falou: eu quero conhecer esse cara. E o Johan, ele é francês. E eu fui lá, apresentei o projeto, ele falou assim: Joel, esse é muito melhor do que eu tinha pensado. Muito legal. O que você precisa do Embraer? Precisa de dinheiro, de financiamento? E eu falei assim para ele: Johan, tinha uns 9 engenheiros assim na mesa, né? Eu falei assim: cara, eu quero tecnologia. E daí ele falou assim: Joel, você sabe o que a Embraer faz? A Embraer faz avião. Tecnologia embarcada. A gente faz avião, não tem nada a ver com criança com câncer. Eu falei assim: mas o que eu quero é tecnologia. E levantou um cara lá na mesa e falou assim: ô chefe, Paulo, o nome desse cara. Paulo. Corta. Não corta nada. A gente falou que ia fazer um programa solto. Não é um programa jornalístico, cara. É história. É tecnologia aplicada. Isso aí. Principalmente aplicada no desenvolvimento daquilo que a gente mais busca, né? A felicidade da gente e usar a tecnologia para a felicidade. E esse cara levantou e falou assim: chefe, a gente monitora 5.000 itens das 6.000 aeronaves que estão no globo hoje. Pra gente monitorar a criança com câncer, acho que é moleza. A gente só consegue ser barato pra caramba porque a arquitetura de nuvem nossa é copy and paste da arquitetura da Embraer. Sabe? A gente só consegue ser barato. Então, lá no início do nosso negócio... Agora você me pegou de surpresa. É foda, mano. A gente só consegue ser... Foda, corta. A Mariana falou assim: caramba, só... Vai sobrar 5 minutos. 3 minutos, dos 20 horas aí, mano. A gente só consegue ser barato porque a nossa arquitetura de nuvem é uma das melhores do mundo. Vai ser premiada. Você ouve isso aí. O Emílio, hoje ele está lá na AWS. É um cara fantástico. Emílio também. Então, é muita gente ajudando. O cara fala assim: o Joel está aqui. Mas lá no início, eu escrevo todo mundo assim que... Então, calma. Contribuiu, né? Então quando você banquear o seguro, né? Tá bom, Você virou um hub de tecnologia, né? Você virou um hub de pessoas bem... um hub de pessoas do bem. Que sabem tecnologia, assim... a ideia minha, a gratidão que eu tenho é ter a possibilidade de ter um network bom e atingir pessoas que têm a possibilidade, que têm o conhecimento e falam assim: cara, eu vou ajudar esse cara de alguma maneira. Eu estou contribuindo com isso aí. Então, tem gente do design, tem gente de cloud, tem gente de aplicativo, tem gente de front-end, tem gente que o cara olha assim e fala assim, ele tem as manhas de deixar mais bonito. Tem gente da área de comunicação, tem gente da área
de podcast. Tem gente, sabe? Então, todo mundo. Se fosse pra gente estar aqui, só pro seu conhecimento, né, Décio? A gente tava no barzinho, pô, falando. E eu estaria falando a mesma coisa com você. O que você faz é para levar o pessoal de TI e falar assim, cara, olha só, você tá aí nos lips and tricks na programação, mas, cara, você faz algo que é importante para o outro, cara. Então, você de TI é importante para todo esse contexto que a gente está vivendo de gente. No final, a gente está ajudando gente. Então, é isso aí que é a parte legal do que a gente está fazendo tudo aqui, né? João, agora, Choro pra caramba. você já apresentou várias coisas e uma das perguntas, a pergunta final, na verdade, né? Oh, que legal. É o grande desafio da LookTech em atrair a atenção dos empresários, dos empreendedores, dos patrocinadores ou simplesmente das pessoas do bem, para com que a gente consiga fazer com que esse equipamento... Qual é o nome do equipamento? Eu ponho tecnologia LookTech. A gente fala mais amigo, né? Porque o amigo é uma coisa legal que a gente... É facilmente falado em inglês, em espanhol e em português. E tem o mesmo significado para todo mundo. Em inglês, não, mas o americano ele pronuncia bem o amigo, né? Então a gente pôs mais amigo, mas a tecnologia LookTech, hein? Então, o principal desafio da LookTech é atrair atenção, atrair a aplicabilidade e atrair investimentos de uma coisa que ficou claro aqui. A grande intenção é permitir a acessibilidade desse equipamento, né? Sim. Eu não entrei em cifras, em números com você, mas eu tenho certeza que uma tecnologia dessa é mais barata do que uma dose vermelha de quimioterapia. Os dois são importantes. Os dois são importantes. Eu gosto de você falou, eles se completam. Eles se completam. E se eu fosse escolher para o meu filho... O filho do Joel é o Lucas. Eu evitei de tocar no nome dele esse tempo todo, né? Se eu fosse pensar no meu filho, a quimioterapia é o mais importante, cara. Entendeu? A gente está melhorando o mundo. Olha só que legal. A gente acha que o mundo está ficando pior, mas olha, há 100 anos essa criança teria morrido, ninguém nem tinha sabido do que ela tinha morrido. De morte morrida, sabe assim? A gente hoje tem uma média de idade de 80 anos aqui no Brasil, pô, num lugar que é difícil já. Mas há 100 anos a média de vida era 35 anos. Pô. A gente conseguiu melhorar muito. O mundo está melhorando em bastante aspectos, né? E com essa tecnologia a gente pode melhorar bastante. Mas as quimioterapias melhoraram bastante também durante todo. O que a gente faz é auxiliar tudo isso, né? A gente auxilia todo esse tratamento. Diminui... Olha só como que é hoje, tá? Décio. O pai e a mãe tem que, have to, do inglês, tem que medir a temperatura a cada 3 horas. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem que medir. Porque se a criança tiver febre por mais de 3 horas, ela já está correndo um risco de vida. Sabe? Porque a febre é o primeiro sinal no ser humano que está tendo uma infecção. E essa criança em tratamento de câncer, ou qualquer pessoa em tratamento de câncer, a imunidade é muito baixa. Porque a quimioterapia baixa muito a imunidade, o tratamento em si baixa a imunidade. Então, essa pessoa está vulnerável a uma gripe. Então, ela está sendo tratada de câncer, mas pode estar morrendo de gripe. Então, por isso que a importância de medir a temperatura é crucial para salvar essa vida de criança. Porque senão você está vulnerável a qualquer doença, sabe? Então, a gente é um auxiliar do negócio, sabe? Ô João,
Isso agora é pessoal, é especulativo, né? Tá. A gente não tem uma bola de cristal. Mas, por exemplo, a gente juntando esse dispositivo com a missão dos pais de cuidar da criança, a gente tem muitas entidades públicas, né? Hospitais especializados em câncer, como o Barretos, a Camargo, o próprio Hospital do Câncer, Pérola Byton, né? Você acredita que daqui a um tempo, e agora você específico, eu ia fazer uma pergunta mais aberta, você consegue visualizar o amigo fornecendo mais informações do que a febre ou o estado febril? E você acredita que vai chegar um momento em que pais, o hospital onde ele está sendo feito acompanhamento e preferencialmente também o médico que está acompanhando, você acredita que num curto espaço de tempo você já estará envolvido em prover esse tipo de informação para todo esse entorno, para todo esse ecossistema? Vamos lá. Ótima pergunta. Esse aqui dentro desse dispositivo, a maior dificuldade que a gente teve durante todo esse tratamento, durante todo esse desenvolvimento, é a gente miniaturizar ao máximo tudo que a gente tem, beleza? Para caber aqui para uma criança de 3 meses, sabe assim, né? Nós estamos falando de um bebê. Quando eu estava falando de criança, Joel, eu estava imaginando uma criançona andando, chutando bola e tal. Nós estamos falando desde bebê. Desde bebê, exatamente. Então, a miniaturização disso. Aqui, dentro desse dispositivo, ele tem slots, então ele tem lugar para até 5 parâmetros. Só que a gente quis resolver o primeiro parâmetro, que é o mais importante numa criança em tratamento de câncer, é febre. Olha que louco isso, né? Porque o termômetro... É o organismo, ele é inteligente para avisar. E o termômetro o equipamento médico, você foi da Johnson, é o equipamento médico mais antigo do planeta, tem 300 anos. Como que a gente está melhorando um negócio que já tem 300 anos? Não é 300 dias, 300 anos, pô. Como que a gente está melhorando uma coisa que... Como que você pode inovar em algo que tem 300 anos, brother? Eu não estou inovando aqueles equipamentos de ressonância magnética. Uau! Não, estou inovando na simplicidade. Então, quando a gente fala do nosso negócio, a beleza está... Sabe Leonardo da Vinci, né? Falou assim, porra, a simplicidade deixou bonito, sabe assim? Então, a gente quis focar em temperatura. Mas respondendo a sua pergunta, tem slots para mais 5 parâmetros. E a gente vê aí que tem espaço para batimentos cardíacos, que é na importância dos parâmetros para criança com câncer, o mais importante é a temperatura. O segundo mais importante, o segundo mais importante é batimentos cardíacos. O terceiro mais importante é oxigenação. Então a gente consegue, de alguma maneira, preencher essas lacunas aqui, mas com investimento, com dinheiro pra caramba, porque, para você ter uma ideia, uma Anvisa, se a gente criar mais um parâmetro, só a parte de Anvisa é uns R$250 mil para homologar isso. Então é muito caro. Então eu foquei no mais importante, que isso aí é uma das partes da gente ter o negócio. Então você tem que focar na coisa mais importante para a gente começar. Em começando a gente consegue fazer. Joel colocou um ponto muito importante. Anvisa. Você não pode simplesmente sair soltando medicamentos, equipamentos médicos, equipamentos que não possam ser aferidos de uma forma super precisa.
Essa é a principal diferença de você usar um smartwatch de 300, 400 reais e um aplicativo que você baixa de qualquer lugar. Essa é a importância. E outra coisa que não pode ser no relógio, né? Isso é um problema, uma pergunta que todo mundo... Pô, o meu relógio faz isso. A diferença de temperatura do pulso para a parte do tronco da pessoa pode ser de até 1 grau. 1 grau é a diferença de chamar ou não o médico o mais rápido possível. Então é por isso, a precisão dessa temperatura é por isso que a gente fez aqui na axila, sabe? Que é onde os médicos tiram a temperatura. Geralmente, Da gente. exatamente. Geralmente. Tá bem. Ô, João, foi uma coisa bem diferente para a gente. Nós tocamos em várias tecnologias, a visão de como você, como empreendedor, trouxe as principais dificuldades. Você foi bem aberto com a gente, inclusive, nas formas que você está captando o investimento. Sim. Agora, olhando para o Pedro, olhando para essa câmera e o Pedro Pedrão. ao mesmo tempo, né? Deixa a sua mensagem para essa garotada que está chegando com tecnologia, mas deixa a sua mensagem também para os cabelinhos brancos que estão envolvidos com tecnologia, desenvolvimento. Deixa aquela mensagem. A tecnologia sem propósito é vazia. Sim. Eu gostei disso. Deixa a sua mensagem e se despede. É uma honra estar aqui falando com vocês. A Lucky Tech, você pode seguir a gente nas redes sociais, né? No nosso Instagram, Lucky Tech. Conforme o Décio falou, Lucky vem de sortudo, sortuda, mas é o começo do nome do meu filhinho, Lucas. E eu tenho uma missão que é cuidar do que o Lucas deixou para isso, mas de mais 2 lindos garotos, que é o Victor e o Arthur, né? Ele falou que não ia falar porque ele falou, eu já chorei, então, mas o Victor e o Arthur são é a missão que eu tenho. Você novo, né, cara de TI, tá querendo entrar na área de TI, brother, faça para o outro. Não faça pensando que vai dar dinheiro, isso aqui vai dar dinheiro. Se você pensar no outro, isso aí vira um mar de coisa boa, sabe? Uma maravilha. Pro pessoal mais da antiga, aí, barba branca, cabelo branco, sabe? A gente tem uma vantagem muito grande de estar na transição do analógico para o digital em tudo, né? Isso aí é muito benéfico para você. Você sabe que demora mais tempo para maturar alguma coisa. Você sabe que não é da noite para o dia que vira algo importante. Então, passe isso para as outras pessoas, né? Passe a sua experiência para que o outro seja beneficiado, né? Não é pensar em... se eu tivesse pensado no pulo do gato para ganhar dinheiro, eu acho que eu não teria pensado nisso, porque no primeiro momento eu soube que era muito pouco, sabe? Atingir as pessoas. Conforme a gente falou, 2% dos cânceres é câncer infantil. Mas em compensação, quando a gente fala do que a gente faz, a gente atinge 98% das pessoas. Olha só que louco. Essa é o que você tem, né? Você está atingindo 98% das pessoas. E os 2% que você não atingiu é louco, né? O cara não entende, né? Enfim, a gente consegue atingir a grande maioria das pessoas com tecnologia, com amor, com vontade de atingir. Então, eu sei que a mensagem que você queria é pequena, né? Você corta em vários pedacinhos aí, tá? Mas você se vira aí e corta em vários pedacinhos, tá bom? E
às vezes a pessoa quer ajudar de alguma maneira, ó, a gente vende camiseta, a gente tem os bonés da Lactec, tem vários tipos de bonés. Cara, entra em contato com a gente, de qualquer forma, você pode dar R$10, toda ajuda sempre, tá bom? Pessoal, primeiramente agradecendo a presença do Joel. Foi um momento marcante, pessoal, para mim, e acredito que também para o Chama UTI. O Joel, ele contou que o termômetro tem mais de 300 anos, mas ele usou não, ele conduziu todo um projeto de tecnologia para a vida, usando uma coisa mais antiga que o termômetro, que era a tal de sopa de pedra. Você botava um caldeirão de água fervendo e jogava pedra. Aí vinha colocava uma cenourinha, uma cebola. Então, imagina que um projeto desse, tecnologia voltada para a vida, uma motivação pessoal muito grande. A quantidade de entidades, a Embraer participou. A Embraer é a terceira maior indústria aeronáutica do planeta. A AWS, se não é a maior, é uma das maiores provedoras de cloud. A gente teve envolvimento pessoal podemos chamar até técnico-artístico da impressão 3D. Tivemos designers envolvidos. Isso tudo conduzido de novo, né, para a tecnologia para a vida, tá? Então, Joel, foi um episódio emocionante, eu gostei muito. Não se preocupe, você virou o meu roteiro de ponta cabeça, mas tudo que eu ia te perguntar, você conseguiu esclarecer para a gente. E para vocês que nos acompanharam mais nesse episódio, parafraseando o Joel, nossa gratidão, contamos com vocês. Vamos disponibilizar o episódio no Spotify e no YouTube. Obrigado a vocês. Obrigado, Joel. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu aí. Tamo junto. Tamo junto. Se você gostou, Chama o TI.